Hoje a gente vai mergulhar numa história antiga que, sinceramente, tem todos os elementos de um filmaço de Hollywood, sabe? Tem guerra entre reis, um saque assim devastador e uma missão de resgate que desafia todas as probabilidades. E tudo se resume a esta pergunta aqui. Como é que um homem, com a sua própria força de segurança particular, consegue enfrentar e derrotar os exércitos de 4 reis, que, aliás, tinham acabado de esmagar uma rebelião? A resposta é uma verdadeira aula de estratégia e, claro, de muita audácia. Mas primeiro vamos entender o cenário. Para a gente compreender o resgate, a gente precisa antes entender a guerra que tornou tudo isso necessário. Bom, existiam duas facções principais em jogo. De um lado, a gente tinha a poderosa Aliança do Norte, que era liderada pelo rei Kedorlaomer. Do outro, a Aliança do Sul, que era uma coalizão de 5 reis, incluindo os das famosas cidades de Sodoma e Gomorra. E olha, essa guerra não surgiu do nada, não. A tensão já vinha crescendo há mais de uma década. Pensa só, por 12 anos, os reis do Sul pagaram tributo para o Kedorlaomer. Chegou no 13º ano, eles disseram basta e se rebelaram. A resposta do Norte no ano seguinte foi implacável, guerra total. O resultado foi uma derrota assim esmagadora para os rebeldes. A Aliança do Norte não só venceu, como aniquilou a rebelião. O texto original ainda dá um detalhe um tanto humilhante. Durante aquela fuga caótica, os reis de Sodoma e Gomorra acabaram caindo em poços de piche. Foi uma vitória total para o Norte. E é exatamente nesse ponto que uma guerra entre nações se torna a história de um homem. Tudo muda por causa de um sobrinho em perigo. Depois da batalha, os vitoriosos fizeram o que os exércitos da antiguidade faziam de melhor: saquearam tudo. Sodoma e Gomorra foram simplesmente esvaziadas. Levaram riquezas, mantimentos, mas o saque mais valioso e o que realmente dá início à nossa história foram as pessoas, levadas como prisioneiras de guerra. E no meio desses milhares de prisioneiros, tinha um nome que mudaria tudo: Ló. Ele era sobrinho de um homem muito influente chamado Abraão, e a captura dele transformou um conflito regional distante numa crise familiar urgente. Com o sobrinho capturado, Abrão arma um plano. E não é um plano qualquer, não. É um resgate audacioso, uma aposta de um homem só contra os exércitos de 4 reis. Abrão não convocou um exército. Ele reuniu a sua própria força de combate particular. Eram 318 homens treinados. 318. É um contingente minúsculo se a gente parar para pensar nos exércitos de 4 reis. Então, como é que ele conseguiu essa façanha? Não foi com força bruta, de jeito nenhum. Foi com estratégia, uma estratégia brilhante. Primeiro, uma perseguição implacável para cansar o inimigo. Depois, em vez daquele ataque frontal, ele dividiu a sua pequena força, criando a ilusão de um exército maior. E o golpe de mestre, a surpresa de um ataque noturno, usando a escuridão para gerar caos e pânico. E a estratégia foi um sucesso retumbante. Contra todas as expectativas, Abrão derrotou os 4 reis. E ele não só resgatou o sobrinho, ele recuperou todos os cativos e todos os bens que tinham sido saqueados. Uma vitória completa e absolutamente improvável. Mas a batalha foi só metade da história. A verdadeira prova do caráter do Abrão não aconteceu no campo de batalha, mas sim nos encontros que vieram depois, com 2 figuras bem diferentes, um sacerdote e um rei. No seu retorno vitorioso, Abrão é recebido por 2 figuras que são, assim, o oposto uma da outra. Primeiro Melquisedeque, o misterioso rei sacerdote de Salém, e depois o rei de Sodoma, o mesmo governante que Abrão tinha acabado de resgatar. Um oferece uma bênção espiritual, o outro uma proposta puramente material. Melquisedeque se aproxima com pão e vinho, num gesto de hospitalidade e paz, e oferece uma bênção a Abrão. E aqui é crucial notar que a bênção atribui a vitória não à estratégia do Abrão, mas a uma força divina. Em resposta, Abrão demonstra o seu respeito e reconhecimento. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo, a 10ª parte de tudo que ele recuperou, um ato muito significativo de honra a esse rei sacerdote. E agora vem o teste final. A integridade de Abrão é posta à prova, e ele vai ter que definir a sua vitória não pelo que ganhou, mas pelo que está disposto a recusar. Em seguida, vem a proposta do rei de Sodoma, e é uma proposta daquelas, bem tentadora. A oferta é simples: me devolve as pessoas e pode ficar com todos os bens para você. Essa era a chance de Abrão transformar o ato heróico dele numa fortuna pessoal.
A resposta do Abrão é uma das declarações de integridade mais poderosas já registradas. Ele recusa categoricamente e deixa bem claro que não vai permitir que ninguém diga que a prosperidade dele veio de um rei terreno, mas sim da sua própria honra e fé. As condições dele eram claras, inegociáveis. Para ele mesmo, não aceitaria nada. A única exceção, a comida que os homens dele já tinham consumido durante a missão. Mas, e isso é crucial, ele garantiu que os seus aliados recebessem a parte que lhes era devida. É um exemplo fascinante de integridade pessoal combinada com justiça para com os outros. E assim, a história termina não com o barulho da batalha, mas com um ato silencioso de integridade. Abrão lutou uma guerra, resgatou prisioneiros e recusou uma fortuna, tudo por um princípio. O que nos deixa com a pergunta, afinal de contas, qual é a verdadeira medida de uma vitória?